fazendo esta obra. Meus irmãos, todas as quartas-feiras, na nossa igreja, nós nos reunimos, então, para juntos meditarmos na palavra de Deus. É o nosso culto de doutrina. Na nossa igreja, nós louvamos os 2 hinos da harpa. Posterior a isso, já entramos na palavra, meditamos na palavra de Deus. Esse é o nosso propósito todas as quartas-feiras na nossa congregação. E diante do cenário que nós estamos vivendo, então nós estamos usando aí os recursos, né, que nós temos hoje. Então nós estaremos meditando um pouco na palavra de Deus. Na igreja nós estamos fazendo aí uma sequência de sermãos aí no livro de Provérbios, né? Então nós estamos estudando aí o livro de Provérbios, mas hoje eu vou abrir um parêntese aqui para nós estarmos tratando de um outro assunto, falando de algo, uma mensagem mais aí evangelística, que ela possa também, já que temos tido acesso a tantas pessoas, né, através aí das redes sociais, então que essa palavra hoje ela possa aí alcançar também a vida de outros irmãos, assim como nós também fomos alcançados aí pela palavra de Deus. Então, nós já iremos estar meditando um pouco aqui na palavra de Deus, né, aos irmãos que já têm aí entrado, que estão participando, nosso irmão Diácono Reginaldo, também irmão Hélio Felipe, meu amigo, né, Pezão, grande amigo, Deus abençoe também, que Deus possa abençoar os irmãos, cooperador Bruno, Nanda, que Deus abençoe demais irmãos que estão nesse momento aí nos acompanhando. Então eu quero já estar em nome do Senhor Jesus Cristo, convidando você para nós aqui estar aí meditando na palavra de Deus. Então também nosso irmão Dioclésio, presbítero Dioclésio, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã aí também, cooperadora Fabi, que Deus abençoe. Júnior, presbítero Júnior, meu sobrinho, que Deus abençoe também. Doutor Júnior, a sua vida também. E todos os demais irmãos que estão nos acompanhando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar já você para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Hoje nós iremos, então, meditar um pouquinho aqui no livro segundo escreveu João, né? O Evangelho de Jesus, escrito por João. E eu quero meditar com os irmãos a partir do versículo de número 1. Na minha Bíblia, que é a Revista e Corrigida, tem como epígrafe o texto assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? Então eu vou estar lendo o texto, se você quiser acompanhar, já que estamos num culto de doutrina. A partir do versículo de número 1, aí iniciamos a nossa leitura. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Eu vou ficar até aqui e, se for possível, a gente dá continuidade até o versículo de número 8. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos aqui diante de um texto do capítulo de número 3, um texto bastante conhecido, aonde então nós teremos aqui o diálogo entre Nicodemos, que era um fariseu. Fariseu era um grupo
daqueles dias dos judeus, né? Essa expressão quer dizer separado, que ensinavam a palavra de Deus, eram os líderes religiosos ali em Jerusalém. E Nicodemos, ele era o príncipe, ele era um daqueles que eram líder, professor, pessoas que estavam ali para estar orientando, ensinando aí a lei de Moisés. A Bíblia vai nos dizer então que Nicodemos, ele vai ter com Jesus de noite. De noite, porque alguns acreditam que diante do motim que já estavam organizando, então Nicodemos, sabendo que era uma pessoa importante ali em Jerusalém, então ele faz uma maneira de estar encontrando-se com Jesus de uma maneira em que as pessoas então não viessem e ele causar então aí um problema maior, né? Sendo assim, nós iremos ver então que ele começa ou inicia esse diálogo com Jesus aí no versículo de número 1, 2, que diz assim, deixa eu ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que fazes se Deus não for com ele. Quando nós lemos esses dois versículos e esse diálogo, nós vamos entender que Nicodemos, ele estava impressionado. No capítulo de número 2, se nós pegarmos aqui do evangelho aí de João, nós veremos que Jesus havia operado coisas extraordinárias. Versículo de número 23 e o versículo de número 24 diz assim, e estando ele, falando de Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no Senhor. Então, quando a expressão dentro do livro de João aparece de sinais, não é simplesmente um milagre, mas era um sinal que evidenciava ou credenciava Jesus como o Messias. Então, todas as vezes, todos os milagres que aparecem no Evangelho de João, João escreve de uma maneira sinal, sinal como se estivesse apontando, sinal como se estivesse mostrando quem é Jesus e mostrando e evidenciando que ele era o Messias. Então Jesus fez muitos sinais naquele dia em Jerusalém, de forma que muitas pessoas creram no seu nome. Capítulo 2, versículo de número 23. Mas o versículo de número 24 diz assim, mas o Senhor Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia. Sabemos que Jesus é Deus. E ele, conhecendo o coração e a intenção dos judeus contra a vida de Jesus, Jesus não confiava neles. E é nesse contexto, então, que a Bíblia vai nos dizer que Nicodemos propõe no seu coração de estar indo falar com Jesus. Por quê? Porque Nicodemos em Jerusalém, ele também presenciou os sinais. Ele também presenciou os milagres e a pregação de Jesus. O tema principal era: é chegado o reino de Deus. Quando Nicodemos olhou, e não somente Nicodemos, nós veremos que ele diz que sabemos, ele usa a expressão sabemos, porque eles haviam conversado, eles estavam observando a vida de Jesus, eles estavam analisando a vida de Jesus, e eles notaram que Jesus era diferente. A maneira, né, que ele pregava com autoridade, os milagres que aconteciam, apontava que Jesus era diferente, não era como alguns que já haviam se levantado, ou até mesmo João Batista, que a Bíblia diz que não operou nenhum milagre no seu ministério, né? Não houve sinais de cura, a não ser a conversão no ministério de João, como diz no capítulo aí, de número 11, se não me falha a memória. Então, quando ele vê aqueles sinais, ele vai até Jesus. Porque o ministério de Jesus impactou a vida de João Batista. Ou, me desculpe, de Nicodemos. O ministério de Jesus
impactou a vida de Nicodemos, a ponto de ele marcar um horário com Jesus e ir sem que não pudesse ser notado, visto por nenhum outro príncipe ou qualquer um outro judeu ali que fazia parte da sinagoga. Sendo assim, nesse versículo, nós iremos ver então, Nicodemos inicia aqui o seu discurso falando algumas coisas bem interessantes. Observe, ele diz primeiro, ele chama Jesus de Rabi. Rabi era um mestre, um professor grande naqueles dias que ensinava, que tinha autoridade, um homem de respeito, era literalmente uma pessoa grande. E ele aborda Jesus, inicia o discurso o chamando de Rabi, de mestre. A segunda coisa, dentro desse discurso, ele reconhece que Jesus era da parte de Deus. Ele diz assim, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Ele reconhece que Jesus não era uma pessoa qualquer. Não, ele diz, reconhecemos, sabemos, né? Ele e outras pessoas, que o Senhor vem de Deus. E aí, a terceira coisa que nós iremos ver é que ele reconhece que as obras de Jesus mostravam que Deus estava com ele. Ele diz assim, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos está impressionado. Nicodemos está tocado. E ele vai até Jesus e ele diz, Rabi, eu sei, e outras pessoas também, que o Senhor veio de Deus e que ninguém pode fazer estes sinais aí se Deus não for com ele. E aí é interessante, por quê? Porque diante dessas afirmações, o que nós iremos ver? Nós iremos ver aqui Jesus responder ele de uma maneira como ele não havia perguntado. Então, ele começa o seu diálogo com Jesus aqui, a sua conversa com Jesus, falando a respeito do que ele havia visto, do que ele havia observado, do que ele havia contemplado. Porém, Jesus não responde o que ele pergunta. O que Jesus ele faz? Observe que aqui, mais uma vez, nós veremos aí essa divindade de Jesus, esse atributo que Deus ele tem, que é de conhecer o coração e a intenção do homem, como dentro dos evangelhos constantemente isso é nítido, né? É notório esse atributo aí na pessoa de Jesus. Aí no versículo de número 3, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo. Observe que essa expressão quer dizer que ele falaria algo verdadeiro, ele falaria algo aqui consistente, que era necessário que ele ouvisse, desse atenção. Ele não reprova João e o Nicodemos, e ele vai falar algo aqui que ele deveria estar atento. E quando ele fala, ele não fala nada relacionado ao que o Nicodemos ele falou. Por quê? Porque ele conhece o coração de Nicodemos, ele conhece o interior de Nicodemos. E o que com essa resposta nós iremos ver? Observe o versículo de número 3, que ele diz assim, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe isso aqui. Quando ele fala isso, nós entendemos que Jesus viu que quando Nicodemos observou o ministério de Jesus, os sinais que Jesus ele fez, ele se sentiu tocado. E era como se ele também quisesse viver isso. Era como se ele também quisesse operar esses sinais. Era como se ele também quisesse entrar no reino de Deus, que era essa manifestação do poder de Deus na face da terra, porque Jesus pregava e dizia, é chegado o reino de Deus, né? Quando ele se coloca em pé dentro da sinagoga, abre lá em Isaías e diz, hoje se cumpriu isso. Então, Nicodemos não fala com a boca, mas no coração era mais ou menos ele olhando para Jesus e dizendo assim, eu também queria.
Eu também desejo isso. Eu também quero entrar no reino do Senhor. Eu também quero participar disso, vivenciar esses sinais que o Senhor opera, esses milagres que o Senhor faz. Eu quero entrar no reino de Deus. Só que ele não fala com a boca, mas Deus, conhecendo o coração dele, então Jesus diz assim: deixa eu te mostrar o segredo. Você quer viver, entrar, participar no reino de Deus? Você quer isso? Aí Jesus então diz para ele: é necessário nascer de novo. Por quê? Porque quem não nascer, ou seja, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tanto o poder de Deus atuando, né, como Jesus fala, na atualidade, como também o porvir, a vida eterna. Então os intérpretes dizem que quando Jesus usa essa expressão reino de Deus, ele fala do reino de Deus já entre nós e futuramente a vida eterna. Então Jesus responde para ele algo relacionado a um reino espiritual, diferente daquilo que eles, como judeu, aguardava, que era o governo aqui na face desta terra. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, não é isso que você me perguntou, mas eu vou responder uma coisa. Sabe esse desejo que está aí dentro do teu coração? Sabe essa vontade que você está aí? Sabe esse negócio queimando e você impressionado a ponto de ter vindo me conhecer, conversar comigo, para saber da onde que vinha isso, esses sinais que eu estou operando, que é impossível um homem comum fazer, é impossível um homem comum falar as coisas que eu falo. Ele diz: é necessário você nascer de novo. Quando ele diz isso, o Nicodemos, que era um príncipe da sinagoga, um professor da palavra de Deus, um mestre da palavra, ele não compreende o que Jesus falou. Observe o versículo de número 4. Ele diz assim: disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Então Jesus fala algo e ele não compreende. E Nicodemos diz: como que um homem pode nascer de novo? Ele, sendo velho, ele está novamente dentro do ventre aí da sua mãe? Observe que nós iremos ver Jesus retomando aqui a explicação, e agora ele muda. Ao invés de falar de nascer aqui, tornar ao ventre, nascer de novo, agora ele vai dizer nascer da água e do Espírito, quase um sinônimo, né? Como nós usamos, apenas mudando a palavra e falando da mesma coisa. Aí no versículo de número 5 ele diz assim: Jesus respondendo disse: na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que Jesus ele estava falando? Ele estava colocando uma condição para Nicodemos, e não só para Nicodemos, para todos aqueles que desejam entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, nós estamos falando, está debaixo, primeiro, do governo, da atuação, do poder, e segundo, posteriormente, a vida eterna, né? Viver eternamente com o Senhor no paraíso, pois sabemos que a morte não é o fim. Sabemos que morte é a separação entre o que nós temos de visível, palpável, com aquilo que é a nossa alma imortal. Nós cremos na imortalidade da alma, o que é diferente de algumas outras, né, religiões, seitas, do que nós chamamos, que tem as suas heresias, que são ensinos que são distorcidos da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus há de nos ensinar aí a respeito da alma e da imortalidade da mesma. Sendo assim, aí nós veremos que Jesus coloca então um pré-requisito, que o pré-requisito aqui está em nascer de novo. Ou seja, por que Jesus fala isso? Porque o homem nascido nesse mundo está sobre a influência da carne. Então, carne, dentro desse texto,
está relacionado à natureza humana. Observe o versículo de número 6. Ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Ou seja, o teor aqui da declaração de Jesus é que o caráter aqui das pessoas nascidas são determinadas aqui pela fonte a qual a gerou. Então, Nicodemos não tinha entendido. E agora Jesus, ele está explicando. Nicodemos diz: como que um homem vai nascer de novo e entrar? E aí Jesus diz: não, nascer da água e nascer do Espírito. Então ele faz uma atribuição aqui, a necessidade agora de nascer do Espírito. Por quê? Porque a carne só pode reproduzir a carne. Isto é, o homem só pode reproduzir o homem. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o homem reproduzindo o homem, e aí está a diferença da natureza de Jesus, que não é uma natureza pecaminosa, né? É um milagre, algumas coisas que são inexplicáveis. Aqui está a diferença dessa natureza divina. Por quê? Porque Jesus, ele não nasceu em pecado, né? Então ele não traz a genética aí da carne nesse sentido que eu estou dizendo, o homem pecador, o homem caído, em pecado me concebeu a minha mãe, não é? Então, aquilo que o salmista, ele diz, que nós nascemos aí da carne, a carne caída, do homem que está destituído por causa do pecado de Deus. Então, Jesus é diferente. Por isso que ele entra como homem, né, na face desta terra, para que na carne, como homem, ele venha vencer o pecado. Então, o homem, carne, só pode gerar carne. E o homem gerando o homem, é impossível que o homem tenha requisitos que o leve, então, a entrar no reino de Deus. Por quê? Observe o que Paulo ele vai escrever em Romanos 8:8. Nós estamos em um culto de doutrina. Então, culto de doutrina, nós precisamos aí fazer aí algumas leituras. Olha o versículo de número 8 de Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, observe, estar na carne é continuar ainda vivendo a vida destituído de Deus. Por quê? Porque nós veremos, então, o que é aqui, né, uma lei que está imposta aqui. Qual que é? Aqui está a lei da reprodução segundo a espécie. Ou seja, um homem carnal não pode dar vida a um homem para que ele nasça espiritualmente. Por quê? Porque o homem está destituído da glória de Deus. Ou seja, o pecado contaminou todos os homens. Então, quando o homem nasce desligado aí de Deus, destituídos daquilo que Deus é, da sua natureza, devido ao pecado de Adão. Então preste bem atenção o que significa o texto dizer nascer de novo, ou o novo nascimento. Para você que está me ouvindo isso aqui, irmão, eu sei que é muito simples para irmãos, né, que já estão aí na igreja há muitos anos, né? São os primeiros rudimentos, mas esse ou essa é a minha intenção nesta noite. É o que o Espírito de Deus colocou no meu coração, enquanto eu orava nesta tarde, pedindo a Deus uma orientação a respeito da palavra. Então eu quero explicar para você a necessidade que todos nós temos de nascer de novo. Por quê? Porque se você não nascer de novo, você não irá herdar a vida eterna, entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Mais uma vez, vou ser bem repetitivo. Se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. E o que significa, segundo a Bíblia, nascer de novo? Preste bem atenção na minha definição aqui. Nascer de novo
ou nascer da água e do Espírito, é algo que possui uma relação única com o Espírito Santo. Então já está dizendo, nascer da água e do Espírito, né? A água tem uma relação, segundo alguns intérpretes, com a lavagem, com a lavagem da palavra, falando da regeneração do Espírito, o Espírito atuando na vida do homem. O que é nascer de novo? Nascer de novo é o Espírito Santo agora atuando na vida do homem e trazendo na vida dele a regeneração. Sendo assim, o que vai então acontecer? Né? Vai acontecer uma mudança, algo aqui que é extraordinário dentro da Bíblia. Então eu vou ler alguns versículos para que você entenda o que eu então estou aqui explicando. Quando o homem então ele é tocado pela palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra na vida desse homem, a qual nós chamamos então de regeneração. Ele vai ser lavado pela palavra. E aí o que vai acontecer? Observe, por favor, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste. Observe a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Depois que os efésios, Paulo está dizendo, ouviram a palavra do evangelho da salvação, o que aconteceu com eles? Tendo nele crido, eles ouviram e eles creram. E quando isso aconteceu, a Bíblia então explica que o Espírito Santo veio sobre a vida do homem e ele sela o homem. Então, é o penhor que Paulo vai dizer, a garantia. O Espírito Santo é o selo. Olha lá, diz assim, e tendo nele também crido, quando você crê, você é selado com o Espírito da promessa. Aí o versículo 14, ele diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, oh glória, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ainda baseando esta mensagem, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21 e versículo de número 22. Observe o que diz aqui. Mas o que nos confiamos convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, oh aleluia, o qual também nos selou e nos deu, olha aí, o penhor do Espírito em nossos corações. O que é nascer de novo? O que Jesus está falando com Nicodemos é uma obra do Espírito Santo na vida do pecador, do homem caído, do homem destituído da glória de Deus, o homem que se encontra lá na prostituição, na vida do crime, ou quem sabe por muitas vezes ele não tem esses delitos, ele não comete delitos, mas em sua natureza da carne, ele é considerado pecador, ele é considerado destituído da glória de Deus. Não pense você que não aceitou Jesus, que você é filho de Deus, que você não é. A Bíblia diz que tu és, não é eu que estou falando, é a Bíblia, criatura de Deus, mas você não é filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que agora, pela fé, né? Quando o Espírito Santo vem trabalhar na nossa vida, o que o Espírito Santo faz então? João capítulo 8, João capítulo 16, versículo de número
8, ele diz assim: e quando ele vier, quem que ele está falando? O Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo? Era o advogado ou o paracleto, aquele que tem o mesmo poder. Jesus vai e envia ele. E quando ele vem, aí ele diz assim: e ele vos convencerá. Esse convencer, aqui dentro do texto, segundo Strong, ele quer dizer mostrar o erro. Preste bem atenção. O Espírito Santo de Deus vem e o que ele faz? Ele mostra o erro, ele mostra o meu pecado, ele mostra que eu, por mais que, entre aspas, seja justo, no sentido de não roubar, de não matar, de não cometer nenhum mal contra ninguém, de trabalhar, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa moralmente falando correta, mesmo assim, por causa da minha natureza, da carne, na minha carne não habita bem algum, e isso me estimula a ponto de eu ser condenado eternamente. Então, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer do alto. O Espírito de Deus vem sobre a vida do homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, o que acontece? Agora, o que eu faço? Eu sou pecador. Se eu morrer agora, para onde eu vou? Pelos meus pecados. E aí, o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2? Quando Pedro ele está pregando, falando de Jesus, aquela multidão compungiram. Compungiram era como se uma espada tivesse penetrado o coração, ferido. E eles se sentem feridos. Os pecados dele agora, o homem se sente pecador, tido pelo Espírito. E aí ele diz: e agora o que eu faço? Eu não posso me salvar. Eu posso subir escada de joelho, eu posso matar bicho, eu posso acender vela, eu posso pagar promessa, mas nada disso tira ou muda a minha natureza. A minha natureza é pecaminosa, é carne. E aí, então eu estou condenado. E agora, só que o Espírito Santo não mostra só o erro, ele também convence mostrando a justiça. O que ele vai fazer? No versículo de número assim, de João 3 mesmo, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto. Isso foi um fato que aconteceu lá no Antigo Testamento, Números, capítulo de número 21. O povo desagradou a Deus, o povo chamou o maná de Deus de coisa abominável. Eles falaram uma expressão que me falha a memória como desprezível, lembrei. Eles disseram: esse pão é desprezível. Eles desprezaram o pão. Deus tinha acabado de dar uma vitória para eles. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não se agradou com aquilo. Aí sabe o que Deus faz? Deus envia uma praga de serpente venenosa. E aí o que acontece? A serpente começa a picar as pessoas. A serpente começa a picar. E o que acontece com essas pessoas? Elas começam a morrer por causa da picada da serpente. As pessoas vão até Moisés para que Moisés... E Moisés vai orar a Deus. E aí, meus irmãos, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque Deus manda ele fazer uma serpente de bronze. Olha que coisa. E essa serpente era igual à serpente que estava picando. Só que essa serpente, ela é de bronze e ela não tem veneno. O que isso quer dizer, pastor Anderson? Aquela serpente, ela não representa o diabo que picava as pessoas. Aquela serpente, ela simboliza o pecado por causa da desobediência, da natureza má do homem. Aquela serpente simboliza, tipifica o pecado do homem. E aí Jesus se fez
pecado, mas ele não tem veneno, ou seja, ele não tem pecado, aleluia. Ele se faz homem, mas sem pecado, sem veneno. Por quê? Porque o veneno está matando o homem. E aí quando a serpente picava, o que eles tinham que fazer? Olhar com fé. Para Moisés, não tem líder, não tem papa, não tem nenhum outro. Irmão, que você olhe e veja a salvação nele. Só um, Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não levantou nenhum líder e disse, olhe para Moisés. Não, ele não disse isso. Ele disse, olhe para a serpente. Por quê? Porque aquela serpente, aleluia, tipificava Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, que se fez pecador, mas sem pecado, sem o veneno da serpente. Quem era picado olhava para Jesus ou para a serpente. Quando olhava para a serpente com fé, o que acontecia? Aleluia! Imediatamente ele era curado. Aleluia, do veneno da serpente. Ele era curado, aleluia, do poder do veneno da serpente. Aleluia, o veneno é o pecado, irmãos. E Jesus, aí ele vai dizer assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem se levante. Então ele diz, Jesus da cruz do Calvário, essa serpente é o homem, é Deus se tornando homem, é Deus com o pecado da humanidade sem ser pecador, fazendo-se pecado por ele. E na cruz, quando você olha para Jesus, o que acontece? Com fé, você entende, aleluia, crê, e aí o que vai acontecer? O veneno da serpente perde o poder. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde você estiver, glorifica a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia, é muito forte, é a palavra de Deus. Aleluia, não tem outro, irmão. Você pode ter vários caminhos por aí, todos podem dizer que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Roma. Você sabe que não é verdade. Marcos Lucado diz isso. Será que todos os caminhos levam a Roma? Vira só verdade. Aleluia. E é Jesus. Não era para eles olhar para o tabernáculo, não era para eles olhar para Moisés, não era para eles olhar para outro lugar a não ser para aquela serpente de bronze. Olhai para mim e sereis salvo. Aleluia. Olha o que Deus está falando conosco. Aí, meus irmãos, no versículo de número 16 desse capítulo de número 3 diz assim: porque Deus amou, observe que coisa maravilhosa, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que olhar para ele, que crê nele, olha lá, não pereça. Esse pereça aqui não é de morrer simplesmente, esse perecer é de viver eternamente longe de Deus. É de morrer eternamente. Aí ele diz, mas Deus, nele quem? Em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem está falando isso? É Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe o que é nascer de novo. E como que acontece então esse mover para mim nascer de novo? É pela palavra. Observe que é a palavra de Deus que é a semente do novo nascimento. Como que se dá isso então? Quando uma pessoa prega a palavra de Deus, você pode estar fundo de uma cela agora, você pode ter cometido os erros mais abomináveis que um homem pode fazer. Você pode odiar, ou as pessoas podem te odiar pelo que você fez. Mas observe o que a palavra de Deus ela vai nos dizer, que independente do seu pecado, o que acontece se você ouvir a palavra de Deus? Aí, capítulo de número 1, versículo de número 23, ele diz assim: sendo de novo gerado. E como? Aí ele diz assim, não de semente corruptível, homem gerando homem. Aí ele diz, mas incorruptível. Aí ele diz, pela palavra de Deus viva,
e que permanece para sempre. Então, quando a palavra de Deus é pregada para um homem que está morto nos seus pecados, nos seus delitos, vivendo disso, o que acontece? A palavra de Deus, ela começa a gerar. Versículo 18. Segundo a sua vontade. Vontade de quem? Dele. Aí diz, gerou pela palavra, aleluia, da verdade. Cristo é a verdade. Ele é a palavra da verdade. Aí diz assim, para que fôssemos como suas criaturas. Olha Romanos 10, versículo de número 17. Ele diz assim, de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é pregada. A pessoa ouve a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? Ela começa a crer. Ela sabe que ela não pode salvar-se a si mesma. Ela sabe que por ela está condenada. Mas aí, o que ela faz? Então ela olha agora para Jesus. Ela olha para aquilo que Jesus veio fazer nesta terra. Porque Jesus, está escrito, que ele não o mundo, mas ele veio para salvar, porque o homem já está condenado por causa do pecado. Jesus entrou no mundo como uma porta de salvação. Jesus entrou no mundo como aquele salva-vida que vem agora para tirar as pessoas que estão morrendo, se afogando. O barco, né, começou a naufragar, as pessoas estão em desespero, e o que Jesus ele faz? Jesus ele pula dentro deste mar do pecado, sem ter pecado. E o que é que ele faz agora, através da obra da cruz do Calvário que ele fez, que ele morreu por nós, sendo justo, ele agora justifica todo aquele que nele crê. Quando você crê, que coisa maravilhosa, nós então começaremos a experimentar o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho. Você crê no Filho? No Filho de Deus, Jesus, você crê nele? Aleluia! Porque tem gente que crê em Jesus, mas crê também em uns outros. Mas é só um, só Jesus. A Deus Pai e Jesus. Está escrito, João capítulo de número 17. Isso é maravilhoso. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. Aí ele diz assim, permanece. Ele já está debaixo da ira de Deus. Jesus vem como dentro do Antigo Testamento, nós tínhamos em cima da arca, a tampa da arca chamava propiciatório. O que era esse propiciatório? Propiciatório era uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá dentro, passava pela cortina do Santo dos Santos e derramava o sangue do cordeiro que foi morto lá no altar do holocausto, do sacrifício. E ele uma vez no ano derramava o sangue. Ali estava 2 querubins e aonde ele derramava o sangue era onde Deus se assentava. E aí a Bíblia diz que então o sangue aplacava a ira de Deus durante um período, durante um tempo. No caso era um ano no Antigo Testamento. Então o juízo que iria vir sobre as pessoas, ela era derramada sobre a vida daquele inocente, aquele animal que não fez nada, mas que morreu. Então o sangue daquela vítima aplacava, chamava aplacar, isso queria dizer aplacar a ira de Deus. Então Deus se acalmava. Quando Jesus ele vem, o seu sangue agora não é de animal, disse Pedro, não é de bode, não, agora é o sangue de quem? O sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus na cruz ele proporcionou para o homem aplacar a ira de Deus, tirou a ira, o juízo. O homem não passa mais pelo juízo, o homem não passa pela tribulação. Jesus virá antes arrebatar a sua igreja. Por quê? Porque esse é o penhor da nossa esperança. Tito capítulo de número 3 está escrito, a igreja não passa pela grande tribulação, meus irmãos. Deus vai nos livrar, sabe por
sangue, por causa do sangue, virá somos justificados pela graça, pela fé e pelo sangue. E o arrebatamento acontece a qualquer momento. O arrebatamento não precisa de sinal. Fim do mundo, sim. Veremos dentro de um período de 7 anos, dividido aí em 3 anos e meio, o primeiro de mentira, de engano, aonde muitos ficarão, infelizmente, os que retrocederam, voltaram para trás, os que não confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a igreja não. A igreja será arrebatada, tomada rápido, né? Tirada aí desse mundo para estar com o Senhor. Jesus virá até os ares e a igreja vai se encontrar com o noivo. Bendito seja o... Aleluia. Então, observe que aquele que não crê, a ira permanece. Ô irmão, isso aqui pode parecer duro, mas se você ainda não aceitou Jesus, a ira sobre a sua vida por causa do pecado. Porque carne gera carne. O homem obras e fazer nada a não ser por um. Jesus pode livrar o homem da ira. Observe 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Aí diz assim: mas devemos sempre dar graça a Deus por vossos irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio. Eleição. Aleluia. Cristo em nós. Aí ele diz assim: em santificação do Espírito e fé da verdade. Quando você ouve a pregação e você crê, o que acontece? Agora não é mais as tuas obras. Agora não é você. Você não vai ser salvo por causa de você. Você será condenado por causa dos pecados, mas salvo por causa da justiça de Deus. Condenado pelos teus pecados. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos. Salvos sobre o pecado. Aí ele diz, por meio. Então ele diz que é uma ligação. Por meio. A fé em quem? Em Jesus. Em sua obra. Não é na sua obra, não é o que eu faço, não é o que você faz, mas é o que ele fez. Então, pela fé, pela confiança no sangue dele, que aplaca a ira de Deus, na graça, que é o favor imerecido, é graça, é Deus não me dar o que eu mereço. Eu mereço. Aí a pessoa tá lá no pecado e isso é loucura pro mundo, né? A pessoa tá lá, tava no crack, tava fazendo isso e aquilo, aí a pessoa fala assim, agora lá, coloca uma Bíblia debaixo do braço, sabe por quê? Porque não é pelo que ele fez, é pelo que Cristo fez, pelo que ele fez. Ele tem muitas das vezes até que cumprir aí algum juízo na face desta terra, mas relacionado à condenação da sua alma. Se ele crê em Jesus, o que isso faz? Aí ele diz assim, ó, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Cristo é um dom, uma dádiva que Deus entregou para esse mundo, e quando nós cremos, essa graça que está sobre Jesus nos alcança. Aí ele diz assim, ó, não vem das obras para ninguém se gloriar, ou seja, ninguém falar assim, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu paguei promessa. Eu tô porque todo domingo de manhã eu saí de casa em casa fazendo meu campo, fazendo missão, batia, falava, pregava, nada disso, nada disso. Eu sei que a fé gera as obras. Claro que se eu tiver fé, com toda certeza eu também querei trabalhar. Tiago vai falar a respeito disso, né? O Espírito de Deus vai nos levar a fazer alguma coisa, né? Para Deus não tem como dizer que foi salvo, que o Espírito de Deus tocou e a gente não querer dividir aquilo que nós temos recebido. Não, de forma alguma, né? Mas aí, o que nós vamos ver lá no céu? Todos os que estiveram lá, todos que entraram no reino de Deus, nenhum foi por justiça própria, mas foi por causa de Jesus. Isso é maravilhoso. Aleluia. Isso é o evangelho, irmãos. Agora, observe, por favor, quando você crê, o que acontece? Quando você acredita, você ouve uma pregação, e aí você crê.
Quando você crê, João, capítulo 1, versículo de número 12, vai dizer que agora nós nos tornamos agora, aleluia, filhos de Deus. Nós somos adotados em Cristo. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Olha que coisa tremenda isso. Aí ele diz assim, ó, mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Se não crê no nome de Jesus, não adianta. Você pode ficar chateado, você pode ficar, não, mas o meu é Jeová, o meu é Giovana, o meu é Maria. Não. É no nome dele, é o nome dele, é só ele é o suficiente. É ele, é no nome dele. E aí, o que vai acontecer? Você se torna filho de Deus. E aí, nós veremos que o novo nascimento é esse ato regenerativo do Espírito Santo na nossa vida. Ele começa então a trabalhar na vida do homem. Por quê? Olha o que ele vai fazer. Ele vai começar a conduzir o homem para uma mudança. Porque se isso não aconteceu na sua vida, isso não é, uma verdadeira conversão, nós veremos aqui. E aí, observe Colossenses capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, e vos vestiste do novo, oh glória, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Aleluia. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Graça é Deus não dá, olha, é Deus me dá o que eu não mereço. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Eu não mereço ser salvo e ele me salva. E misericórdia. Misericórdia é Deus não dar o que eu mereço. Então eu mereço ser condenado, mas Deus, em sua misericórdia, não nas minhas obras, eu não posso, irmão, dizer, irmão, é porque eu sou uma bênção. Ou, irmão, é porque eu faço trabalho, eu faço isso. Não, tudo isso está relacionado verdadeiramente à atuação do Espírito Santo e à gratidão a Deus pelo aquilo que fazemos, pregamos, limpamos igreja, dirigimos igreja, e tudo que a gente faz verdadeiramente é diante dessa atuação do Espírito Santo que nos capacita, para que nós, através aí desse período em que Jesus constituiu aí a igreja, nesse período aí chamado período da graça, nós venhamos de alguma maneira ser usado por Deus para que pessoas sejam alcançadas. Aí ele diz assim, não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nascer de novo é o Espírito Santo. O homem crê, o Espírito Santo vem. E agora o Espírito Santo começa a trabalhar na vida desse homem. E agora? Agora aquele homem que espiritualmente ele estava morto, desligado de Deus, o Espírito de Deus vai ligar o Espírito dele com Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é coisa do céu. Então nós estávamos desligados de Deus. E agora o Espírito Santo vem e nos liga com Deus. Para me finalizar, o que é então, o que eu faço para mim nascer de novo? Primeiro, você precisa se arrepender. O Espírito Santo de Deus vem através de uma palavra como essa que eu estou pregando agora. E aí o que acontece? Você se arrepende. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, aleluia. Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E vem assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então você se arrepende. Há uma mudança agora na sua vida, É chamada aí de tal de metanoia, Mudança. Você tem aí um arrependimento. Não estou falando aqui, como Paulo ele escreve, arrependimento, e tem outros que tem, esqueci agora
a palavra, Maria, é arrependimento Remorso. e remorso. Não é remorso, né? Aquela tristeza porque você foi pego, né? Então tem pessoa que quando é pego no fragante, no pecado, naquilo que fez de errado, aí ele tem remorso. Meu Deus, devia ter feito. Puxa vida, agora, né, me arrependeu. Muitas das vezes não é arrependimento, é o remorso. Paulo diz, né, que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Paulo diz, antes de ser afligido, ou Paulo não, o escritor do Salmo 119, ele diz, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. É o tempo que nós chamamos de ignorância, né? Deus, ele vem para o homem, e agora aquela vida que ele vivia, que ele fazia, tudo que ele, né? O que vai acontecer com ele agora? Jesus apaga, é o que está escrito aqui, ó. Para que seja apagado, o sangue de Jesus vem e cobre. Aleluia, que coisa tremenda que é isso, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Então você primeiro precisa se arrepender. Segundo, você precisa... Como que eu faço? Paulo diz, Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Quem? Jesus. Aí ele diz, será salvo. Visto que com coração se crê para justiça, aleluia, e com a boca se faz confissão para salvação. Então você precisa confessar, Pai, me perdoa, eu falhei, eu errei, eu pequei, mas nesse momento eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Deus, eu errei, eu fui idólatra, Deus, eu falhei, eu fui um prostituto, eu fui um ladrão. Oh Deus, eu fui tão mal, só que agora, o que eu vou fazer? Eu estou me arrependendo, estou confessando a Cristo. E aí, o que agora acontece na sua vida? Aí precisa ter a conversão, a mudança. Nós estávamos indo para um caminho e agora a mudança na nossa vida é de 180. Agora a gente volta. Atos dos Apóstolos 3, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Você se arrepende e se converte. Toma uma outra direção. Isso aconteceu com Nicodemos. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque se nós pegarmos, então, João capítulo 7, versículos 50 e 51, e João capítulo 19, 39 e 40, nós vamos ver esse Nicodemos que foi ter com Jesus e não entendia o que era nascer de novo, se transformar aí em uma nova criatura. Nós veremos que ele foi tocado por Deus e ele nasceu de novo. Que Deus, nesta noite, através desse culto de doutrina que nós estamos aqui, que ele possa entrar aí dentro do teu lar, aonde você estiver. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar no teu coração. Que nesta noite você possa entender que jamais você entrará no reino de Deus se você não nascer de novo. E para nascer de novo, pastor, o que eu preciso fazer? Se arrepender. Aleluia. Confessar. E converter os seus caminhos. E aí nós entramos em um processo de santificação. Santificação, ela opera na vida do cristão em 3 etapas. Fomos salvos do juízo, não passaremos por juízo, por condenação, né? O crente que está em Cristo não passará. Isso daí é bíblico, tem que ficar nítido dentro do nosso coração. Qualquer dia desses aí, para os irmãos da Vila do Teste, nessa palavra, irei falar a respeito disso, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas questões que levanta relacionadas, nós já estamos vivendo no tempo da tribulação, e aí a gente vai ver, quando estudamos o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, a igreja está presente, do capítulo 4, né, em diante ali, nós não veremos mais eclésia, igreja, ali nós veremos verdadeiramente que a igreja já foi tirada aí nos primeiros 3
anos e meio vai ter ainda salvação, depois desses 3 anos e meio não terá salvação, a tribulação vai ser dividida em 3 partes, quando você estuda Mateus capítulo de número 24, nós precisamos tomar muito cuidado, porque ali tem coisas que é para a igreja, ali tem coisas que é para Israel, tem coisas que é para a tribulação, então nós precisamos saber dividir, porque senão a gente faz um ajuntado lá e não há uma divisão. E nós precisamos entender, existem aí 3 grupos, né, se é assim que eu posso dizer, a igreja, os gentios e Israel. Cada um deles, Deus tem um tratamento e tem uma promessa. E para a igreja, a promessa é o céu. A igreja não entrará em condenação, porque os que estão em Cristo, meus irmãos, não serão condenados. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos livrará dessa ira. Deus não nos chamou para a ira. Tudo isso por causa do quê? Por causa de Cristo Jesus. Então vale a pena. Então, meus irmãos, nós passamos por luta, por tribulações diárias nesta vida. Essa palavra tribulação que Jesus usa no capítulo 16 de João era como se fosse um instrumento que eles batiam lá no cereal para separar a palha, né? Que se chamava tribulum, né? E era algo pesado que machucava. Então é a mesma palavra que Jesus ele usa para falar da tribulação. Então nessa terra nós teremos tribulação, mas a tribulação que nós estamos falando relacionado àquilo que Jesus ele vai dizer do capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, como eu já disse para os irmãos que há uma diferença, nós precisamos entender que disso a igreja ela está assentada nos lugares celestiais. A igreja vai subir no arrebatamento. E o arrebatamento pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Então, nós cremos nisso, nós temos base bíblica para ter aí esta certeza, né? Então, meus irmãos, que Deus possa falar ao teu coração e que você que está me ouvindo, eu gostaria de terminar fazendo uma pergunta. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Porque para entrar no reino do céu, você precisa nascer do Espírito, da água e do Espírito. A água, a regeneração na nossa vida e o Espírito trabalhando e gerando em nós uma nova natureza, que é segundo a natureza de Cristo. Que Deus possa falar mais, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Quem está presente, Mari? Nos ouvindo aí. Meu pai, a Isa. Presbítero, irmão Carlos, meu sogro. Deus abençoe. Irmã Kátia Fanes, filha do nosso pastor presidente. Abençoe a sua vida aí também. Isa, um beijo no teu coração. Deus te abençoe também, minha irmã, Cláudio, em nome de Jesus. Cláudio também, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos que estão nos acompanhando, que o Espírito de Deus continue abençoando os irmãos, que o Espírito do Senhor Jesus continue trabalhando, gerando dentro de nós aí esta certeza da salvação e que não há outro, aleluia, além de Jesus, só Jesus. E Jesus ele vem para buscar a sua igreja, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, um beijo no coração de todos vocês, que o Espírito continue trabalhando, tá bom? E os irmãos que estão nos ouvindo aí agora, fazendo uma merchan, será que pode? Aqui nós estamos com um canal, né, irmãos, aí também no YouTube. Os irmãos que quiser nos acompanhar, o nosso propósito é estudar a Bíblia aí de uma maneira indutiva, né? Indutiva é você entrar dentro do texto e você explicar aquilo que o texto está dizendo, não é dedutiva, é indutiva. Então nós começamos com o livro de Jó, né? Mas eu estou elaborando aqui um texto, um estudo muito bom sobre o arrebatamento, tá bom? Bastante irmãos têm conversado comigo, mandado mensagem, falado comigo, o presbítero Tiago, o pastor Márcio, né? Irmãos queridos e amigos que têm falado comigo a respeito de alguns temas, e eu estou então trabalhando, hoje eu trabalhei bastante aqui a respeito do arrebatamento da igreja, e eu vou colocar lá no canal, então você nos segue lá, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo, vai aparecer para você, tá bom? Que Deus possa abençoar, mais alguém aí para a gente mandar os abraços, que Deus possa abençoar aí a vida de todos os irmãos. Maiara Oliveira, Deus abençoe.
Em nome do Irmã Senhor Jesus Silene. Cristo. Irmã Silene, Deus abençoe, cooperadora da nossa igreja também, Ai, meu né? Deus, coloquei a contrária aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar, então, a todos os irmãos. Nós falamos no nosso grupo, né, seguindo a mesma orientação do nosso pastor presidente, nós faremos lá na nossa igreja, de uma maneira aí como os irmãos sabem, reduzida, o nosso culto de Santa Ceia, tá bom? Nós já dividimos grupo, nós vamos então estender um pouco, mas nós estaremos lá. Todas as demais informações andando aí no grupo e a gente está ajustando e se acertando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito do Senhor Jesus te fortaleça, que Deus te dê graça e que nós possamos continuar nesta caminhada em nome de Jesus. Que Deus abençoe, até a próxima, se assim Jesus permitir, no nome do Senhor Jesus. Até mais, em nome de Jesus. Deus abençoe.